Boa noite. Eu voltei, né? Eu vou contar meu sonho e vou ler o livro, né? Porque, não sei, acho que foi antes de ontem eu sonhei um sonho. Então, mas eu não estava vendo realmente a palavra escrita no alto, feito como, né? Como se fosse para ser lido, bem alto, grande, como se fosse algo anunciado. Tipo quando você olha para cima e vê uma palavra escrita. Aí eu não olhei, mas eu ouvi, aí só ouvi a voz. A palavra, as primeiras duas letras, invertida, que era Lucifer, as duas primeiras é Jó. E antes eu tinha ouvido a voz falando, não fale nada, né? Não fale nada. Eu falei, agora que eu não me calo mesmo, né? Aquele sonho, né? Então, diabo escondido e as duas palavras, né, escritas no nome dele, com L bem grande, né? E aí as duas primeiras eram Jó. Eu falei, então eu já saí. Quando eu fui de manhã, fui no outro dia, eu falei, então eu vou ver onde está aquele livro do Hernandes Lopes, escrito As Teses de Satanás. Esse que eu vou começar a ler, ó. A vida de Jó, descobrir a história de Jó pode ajudar a enfrentar os desafios de hoje. Porque ele estava com inveja, que eu li Daniel, e aí eu li a mão, quando escreveu, Nebukadnezar viu, com o copo de ouro na mão, Mene, Tekel, Parsim, ele ficou com inveja, né? Aí eu achei o livro. E tese quer dizer a opinião, né? A opinião da crítica, né? Um homem abençoado por Deus. Aí eu vou começar. Este pequeno livro, As Teses de Satanás, tem o propósito de encorajar você. A vida de Jó é o pano de fundo desta reflexão. Embora esse patriarca tenha vivido há milhares de anos, num contexto histórico, geográfico, cultural e religioso, muito distinto dos tempos contemporâneos, as lições que aprendemos com ele são atuais e oportunas. Vamos tratar neste livro sobre as teses de Satanás. Este arqui-inimigo de Deus é o nosso adversário. Satanás não é um mito, mas é um inimigo real. Não é uma energia negativa, mas é um anjo caído. Não é inofensivo, mas destruidor. Não obstante, Satanás é um ser limitado. Só pode ir até onde Deus lhe permite ir. Mesmo sendo corrompido em seu ser e maligno em suas obras, jamais suas ações podem pôr em risco a obra de Deus. Apesar de travarmos uma luta sem trégua contra as hostes malignas, nossa vitória está garantida por Deus e nada nem ninguém poderá nos afastar do seu amor que está em Cristo Jesus. Este livro está dividido em 3 partes bem distintas. Na primeira delas tratamos da vida de Jó, antes da sua aprovação. Ele era um homem muito abençoado por Deus. Seu caráter era impoluto. Sua vida era ilibada, seu testemunho era irrepreensível. O próprio Deus o enaltece, destacando suas virtudes. Piedade e reputação diante de Deus eram os apanagens da sua vida. Na segunda parte, abordamos as provações de Jó. Nesse contexto é que Satanás sustenta 3 teses. Nela, Satanás ataca de forma frontal tanto Deus como Jó, insinuando que Jó serve a Deus por interesse e que Deus suborna Jó com bênçãos para receber deste adoração. 3 são as teses levantadas por Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Mesmo sem que Jó saiba do auspicioso fato, Deus o constitui seu advogado. E Jó refuta todas as teses de Satanás. Finalmente enfatizamos a restauração de Jó. Deus reverte a situação, vira a mesa, muda o cenário e arranca Jó das profundas garras da angústia e eleva-o aos píncaros da bem-aventurança. Deus restitui tudo o que Satanás tirou e o faz em dobro. A leitura deste livro pode aquecer seu coração, reanimar sua alma e redirecionar seus passos. Escrever esse opúsculo foi uma bendita experiência para mim, pois fui impactado com as verdades aqui ventiladas, da mesma maneira que eu fui encorajado com a vida de Jó. Espero que você também seja fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso. Talvez você ainda esteja num vale escuro, com o coração surrado pela doença, com as lágrimas rolando pelo seu rosto. Talvez você esteja com o casamento abalado, com os filhos sendo atacados pelo adversário e com os amigos se insurgindo contra você. Não perca a esperança, o sol voltará a brilhar, as nuvens estarão escuras, passarão e um tempo novo de refrigério da parte do Senhor virá sobre a sua vida. Saiba disso, ainda que Satanás acuse você ou insinue coisas horríveis a seu respeito, Deus guardará você e conduzirá em triunfo. Essa última aqui foi pra mim, porque ele tá com inveja de mim, ele achou que eu ia me calar, não tô me calando, tô falando pra quem vai me ouvir mesmo, né?
sobre isso, porque o diabo ele é astuto, né? Ele não tem, eu já li um livro até do Jonathan Edwards, que ele não tem interesse que você saiba que ele está querendo, né, te destruir, ou roubar, ou matar. Por quê? Porque ele não quer que você saiba, para o poder dele vencer. Então ele se escondeu mais, esse Jó e esse L, logo que quer dizer Jesus também, Jesus estava também. Aí sonhei com Cláudio para mim é Jesus, né? E ele em oculto, eu não vi ele. Da outra vez um sonho maravilhoso, né? com essa pessoa, né? E é ele mesmo que faz a questão de falar, já que ele tá, eu também tô. O meu Jesus também tá escondido, né? Eu vou dizer, ele tá escondendo ali, eu também tô aqui. Então eu tô contando pra você agora. O homem para não ficar quietinho não, quando o diabo me ameaçar, eu conto tudo pras pessoas, pros crentes vigiar, porque a gente tem que vigiar com o diabo, porque ele é astuto, ele finge de anjo, e lá em Apocalipse tá, que ele não vai enganar as pessoas mostrando o chifre dele ou o rabo de diabo. Ele vai dar uma de um homem santo, de um homem que faz milagre para ganhar os adeptos dele no final, em Apocalipse. Ele não vai mostrar a cara feia dele, não. Ele vai se mostrar um político, uma pessoa do bem, que vai trazer as pessoas para ele por livre e espontânea vontade para pôr a marca nos dias do Senhor, nos dias do arrebatamento. Entendeu? Então, ele é assim ainda, ele não está interessado que você saiba que ele está por ali te prejudicar, você que tem que saber, procurar saber se ele está querendo lhe prejudicar mesmo, para você dar uma pisada em cima dele, esmaga a cabeça dele, porque ele só pode andar rolando pelo chão. Ele não pode se levantar de jeito nenhum. Então, para que você fique sabendo que ele é astuto e vigia mais. O Senhor falou para Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu orei, né, intercedi, orei para que tua fé não desfaleça. Mesmo Jesus avisando ele foi parar no lugar errado, né? No dia do julgamento, no dia que o Senhor estava lá apanhando, né, dentro da salinha, ele estava na fogueirinha, no lugar errado, né? Aí, então, mesmo Jesus avisando ele fazia coisas erradas, Pedro. Bom, um homem abençoado por Deus. A vida de Jó é um grande mistério, uma das sagas mais empolgantes da história. Tem sido contada e recontada milhares de vezes ao longo dos séculos, tem servido de inspiração para milhões de indivíduos que atravessam o vale escuro das provas. A história de Jó tem sido bálsamo para os que choram, conforto para os aflitos, esperança para os desesperançados. Esse homem foi elevado às alturas excelsas e despencou de lá. Sofreu os golpes mais duros, perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua mulher e de seus amigos, caiu não apenas ao chão, mas desceu aos vales mais tenebrosos, foi nocauteado e jogado na lona sem nenhuma força para se levantar. Quando seu destino parecia irremediável, entretanto, Deus o levantou das cinzas. E ergueu do pó e restaurou sua sorte, cumulando com o dobro de tudo quanto possuíra. A restauração de Jó traz aos corações quebrados pela dor uma réstia de esperança, um facho de luz, o sinal do favor de Deus. A história desse patriarca tem sido matéria de estudo de muitos eruditos e tema de muitas teses de mestrado e doutorado nos seminários e universidades teológicos pelo mundo afora. Jamais deixamos de recorrer a esse dramático testemunho. Até a história feche suas cortinas. Buscaremos nessa fonte alento e beberemos nela os goles benditos da esperança. Por pior que seja a situação, por mais sombria que seja a realidade, Deus é poderoso para reverter o quadro e trazer-nos à tona para respirar. Com Deus não tem causa perdida, para ele não há impossíveis. Com Deus, nossas noites escuras e frias podem converter-se em manhãs cheias de luz e calor. Deus ainda está escrevendo a nossa biografia. O último capítulo ainda não foi escrito. Aquilo que parecia ser nossa morte pode converter-se em trampolim para nossa mais expressiva vitória. Aquilo que foi motivo das nossas maiores lágrimas pode transformar-se na razão da nossa maior alegria. Aquilo que nos fez chorar e sangrar pode converter-se numa fonte de consolo para milhares de pessoas. O Deus soberano jamais permitirá que soframos sem um santo propósito. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Para cada lágrima que rola em nossa face, Deus tem um consolo. Para cada prova, uma providência libertadora. Se as provações têm diferentes tonalidades para nos afligir, também a graça de Deus tem diferentes tons para nos consolar. Vamos agora conhecer um pouco da vida de Jó. Quem foi esse homem e o que podemos aprender com ele? Qual o seu legado para a nossa geração? O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. Sua classificação o vincula aos textos sapienciais. Aqui existe um reservatório inesgotável de conhecimento e sabedoria. Mergulhar neste livro é navegar pelos profundos oceanos dos mistérios divinos. Beber a largos sorvos da sabedoria que vem do alto.
reto. Jó, um homem íntegro no meio de uma geração perversa. A escritura descreve Jó assim: havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus, se desviava do mal. Jó 1:1. Jó aparece diante de nós apenas como um homem, não como um super-homem, nem como um herói gigante ou um anjo, mas como um homem. Jó era um homem verdadeiro, não um mito, como querem os críticos céticos. Ele era um homem excepcional, mas não único. Jó tinha uma alma insensível, mas uma estrutura moral e espiritual granítica. Não era um caniço agitado pelo vento, não tinha uma ética camaleônica, esse situacional. Seus valores estavam solidamente plantados na rocha dos séculos, mesmo sovado pelos ventos desassaimados, mesmo golpeado pelo sofrimento atroz, mesmo abandonado pelas pessoas mais allegadas, agarrou-se a Deus e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra depois destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Eu verei ao meu lado e os meus olhos contemplarão não mais como adversário, meu coração desfalece dentro de mim. Jó 19, 25, 27. O mundo precisa de homens verdadeiros, homens com uma fé inabalável em Deus e com valores morais inegociáveis. A família precisa de homens verdadeiros. Vemos hoje uma escassez de homens dignos de serem imitados. Temos hoje homens ricos, homens fortes, homens influentes, homens cultos, homens espertos, homens corruptos, homens violentos, homens monstros. Mas faltam homens que sejam padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Certa feita na Grécia Antiga, Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia, sol a pino, com uma lanterna acesa. Alguém intrigado com a cena inusitada perguntou-lhe: Diógenes, o que procuras? Ele respondeu: procuro um homem. O texto nos diz que Jó era da terra de Uz. Isso significa que ele era um gentil, criado numa terra de muitos deuses, sem qualquer parâmetro religioso, cultural e moral que o remetesse à piedade e à retidão. Seu país era eivado de idolatria. Na sua terra as pessoas adoravam muitas divindades pagãs, mas Jó, na contramão da sua cultura, anda com Deus no meio de uma geração pervertida e má. Ele conhece o Deus vivo numa terra eivada de ídolos mortos. Ele é íntegro no meio de uma sociedade rendida ao pecado. Ele é reto no meio de um povo que capitula diante da corrupção. Jó nos prova que o homem não é produto do meio, como ensina John Locke. Não é o meio que faz o homem, mas o homem que influencia o meio. Não é o poder que corrompe, o poder apenas revela os corrompidos. Jó nos mostra que a graça de Deus não está confinada apenas a uma raça ou a um povo. Jesus deu a sua vida para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A graça de Deus floresce nos lugares mais desfavoráveis. Jó, assim como Abraão e Moisés, foi encontrado fiel no meio de uma geração infiel. Precisamos brilhar como luzeiros no mundo, precisamos ser como um Obadias na corte de Acabe com os santos na casa de César. Jó, um homem que associava piedade com uma boa reputação. A primeira informação que temos acerca do caráter de Jó é que ele era um homem íntegro. Isso fala do seu caráter moral, era um homem verdadeiro intimamente. Não havia duplicidade nem hipocrisia em Jó. Lamentavelmente, há muitas pessoas que ostentam a santidade que não possuem. Há muitos líderes que pregam sobre integridade, mas vivem de forma vergonhosa. São anjos em público e demônios na vida privada. Pregam uma coisa e vivem outra. São verdadeiros atores, desempenham um papel muito diferente da sua vida. James Hunter, em seu livro Monge e o Executivo, diz que o homem não é aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. Nossas obras precisam ser o avalista de nossas palavras. Precisamos entender que Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso trabalho. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Jó era inteiro, foi íntegro na riqueza e permaneceu íntegro na pobreza. Foi íntegro quando estava honrado e permaneceu íntegro quando estava no pó e na cinza. O caráter vem antes da grandeza. Foi íntegro nos dias de celebração e no vale mais escuro da dor e provação. Passou pelo teste da prosperidade, pelo teste da adversidade. No entanto, Jó era também verdadeiro externamente. Diz a Escritura que ele era um homem reto. A retidão é a consequência da integridade. Integridade é aquilo que você é quando está sozinho. Retidão é aquilo que você é quando está em público. Vou ler de novo. Integridade é aquilo que você é quando está sozinho. Retidão é aquilo que você é quando está em público. Você é exatamente aquilo que é em secreto. Por isso, moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. A retidão tem a ver com os atos externos, enquanto a integridade com valores internos. A retidão tem a ver com os atos externos.